Bom dia. Eu gostaria de registrar, antes de qualquer ideia, o meu profundo agradecimento e a honra que é ter nascido no Amazonas e no Brasil. O nosso tema da manhã é o desenvolvimento das virtudes. Tema esse que se apresenta como sendo chave diante das reflexões que nos antecederam, dos companheiros que nos antecederam, que já disseram que a missão espiritual do Brasil, disseram e tantas vezes repetiram, se funda principalmente na nossa transformação interior. Na nossa transformação interior. Do fato que não haverá o Brasil que nós sonhamos sem a nossa participação particular, sem a nossa participação pessoal. Fyodor Dostoiévski, o eminente escritor russo, afirmou que não existe virtude sem imortalidade. Não há virtude sem imortalidade. Ao estabelecer essa relação entre aquilo que nós devemos ser e a certeza da vida na outra vida, ele vinha ao encontro do pensamento de Jesus, o qual tanto admirava e defendia um retorno ao cristianismo primitivo, sem as mazelas das disputas políticas, das disputas de poder, das posições de destaque, e afirmava que, se nós quisermos de fato introjetarmos no nosso coração o desejo ardente de construir virtudes, o pré-requisito primordial é guardarmos a certeza de que somos espíritos imortais, de que o nosso destino é a eternidade. A felicidade é o único determinante dentro das leis divinas. A felicidade que nós alcançaremos se procedermos na construção das virtudes que Jesus nos ensinou. Diante desse quadro, é muito interessante nós observarmos, por exemplo, que no Brasil nós temos 86% de cristãos. O Brasil só perde em número de cristãos para os Estados Unidos. 86% da nossa população se autodenomina cristã, dividido entre as diversas crenças. Mas, recentemente, saiu uma pesquisa em todos os jornais afirmando que para 57% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto. 57% de nós brasileiros, em sendo 86% cristãos, acreditamos que bandido bom é bandido morto. O que nos leva a refletir que existe uma discrepância, uma distância estabelecida entre aquilo que nós acreditamos e o poder que essa crença tem na transformação da sociedade que nós queremos alcançar. Parece que ainda as nossas religiões têm poder de agir dentro dos templos, mas quando saímos para a vida lá fora, esquecemos que ela tem lá também o poder de transformar a realidade. O que nos leva de volta, mais uma vez, à ideia de que a virtude é a chave para todo cristão e para a transformação da sociedade que nós queremos alcançar. Se Dostoiévski afirmou que sem imortalidade não há virtude, nós podemos dizer que sem virtude não haverá o Brasil que nós sonhamos. Não haverá o Brasil que nós sonhamos. E diante dessa discrepância
do quadro estatístico de que 86% dos brasileiros são cristãos e 57% afirmam que bandido bom é bandido morto, nós constatamos que não somente nós brasileiros, mas nós ocidentais, estamos absolutamente mergulhados em uma cultura cristã. No entanto, da mesma forma, absolutamente distanciados da moral cristã. E aqui existe uma profunda diferença. Cultura cristã é aquilo que nós fazemos como herança do que as religiões nos disseram para fazer em adoração a Jesus. Essa é a cultura cristã. Ir à igreja, seja ela de qual denominação for, cumprir os rituais, se vestir tal qual a instituição recomenda, isso é cultura cristã. Moral cristã é nós nos perguntarmos o quanto que o meu comportamento tem se aproximado ou se distanciado daquele que Jesus recomenda. Isso é moral cristã. Então, quando nós percebemos que existe uma distância estabelecida entre a cultura que nós vivenciamos e a moral que nós vivenciamos, nós começamos a entender o porquê que o Brasil ainda se distancia daquilo que Jesus sonha que ele possa realizar. Do fato de que a nossa fala agora procura estabelecer um link entre o resultado final que nós queremos alcançar e aquilo que nós precisamos fazer para alcançarmos esse resultado. A inversão, a verdadeira revolução que Jesus nos traz na religiosidade será exatamente a certeza de que nós iremos continuar vivos. Max Weber, sociólogo alemão, afirma que, ao contrário do que nós podemos pensar quando imaginamos a ideia de religião, nem todas elas trabalham com essa realidade transcendente. Aliás, a maioria age e trabalha para que nós possamos alcançar resultados aqui e agora. Então, nós vamos às igrejas para curar o corpo, esse é um resultado aqui e agora, para melhorarmos financeiramente, para conseguirmos converter, como Alberto lembrou, os nossos filhos indomesticados. Procuramos as igrejas para resolver os nossos problemas do mundo. Ele dirá, as duas únicas religiões que inverteram essa teodiceia são o budismo e o cristianismo primitivo. São as únicas duas religiões que de fato trabalham com a certeza da imortalidade e buscam converter a conduta do adepto no sentido de trabalhar com essa realidade que não é o aqui e o agora. Não é o aqui e o agora. E para corroborarmos isso, além daquela famosa fala de Jesus, quando diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós espíritas utilizamos essa frase para atestar a existência da reencarnação, Jesus dirá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26 e 27, pergunta que é essa para cada um de nós: porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? E eu estendo essa pergunta para o nosso Brasil. Que benefício nós teremos se nos afirmarmos financeiramente, geograficamente, politicamente e tal qual as nações que nos antecederam, as nossas almas sofrerem perda? Que benefício nós teremos? E Jesus continua perguntando: ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que é mais importante do que nós, espíritos? O que é mais importante do que o nosso patrimônio
espiritual. E o Brasil que nós queremos será a soma dos patrimônios espirituais que nós alcançarmos enquanto indivíduos. Esse é o Brasil que nós queremos alcançar. Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações. O resultado do nosso mundo será a restituição daquilo que nós dermos enquanto espíritos. Esse será o resultado do nosso mundo. O que reforça mais uma vez que a única linha de trabalho patente, certa e segura é a nossa transformação pessoal. Para adentrarmos especificamente no tema das virtudes, nós podemos estabelecer uma diferença entre a doutrina espírita e as crenças que a ela antecederam. As primeiras, algumas delas, tomam a ideia de que em a alma, sendo criada ao mesmo tempo que o corpo, ela herda, desde a sua criação, virtudes e defeitos. Ou seja, daí nasce a ideia, quando, por exemplo, nós falamos, eu tenho um gênio forte. Ou, como o Simão lembrou ontem, eu falo mesmo, porque assim é o meu jeito. Eu falo mesmo. Como quem dissesse, Deus me criou assim, quem quiser que me aguente. E aí os familiares, como consanguíneos, de fato, aguentam. Os amigos nem sempre. Então nós partimos do princípio de que, em sendo criados no mesmo instante do corpo, estamos isentos da responsabilidade de olharmos para nós e dizermos, não, eu sou aquilo que eu fizer de mim. Eu sou aquilo que eu fizer de mim. Nada mais do que isso. Nesse sentido, a doutrina espírita, em resolvendo o problema da origem do ser, demonstrando que nós saímos das mãos de Deus simples e ignorantes, nos ensina que caminhamos do instinto para o sentimento, passando pela sensação, como dirá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela devolve para nós a bola e diz, o que você fizer de você será o que você vai ter. Ou seja, em admitindo que nós não recebemos das mãos de Deus nem virtudes, nem defeitos, ela nos diz, você deve trabalhar para transformar e transmutar a sua realidade. Então, quando nós afirmamos, por exemplo, o meu filho é um capeta, nós acreditamos que ele assim nasceu. E de que por alguma espécie de má sorte ou conjugação dos astros, ele assim se comporta. E por tabela, quando dizemos, o meu filho é um anjo, nós parecemos afirmar que tiramos na loteria. E de que, graças a Deus, o meu filho recebeu de Deus as virtudes prontas. Claro, nós, espíritas, sabemos que, na verdade, isso são conquistas anteriores. Então, se nós temos tendências para a agressividade, isso é o que nós fizemos de nós em vidas pregressas. Se nós temos tendências para a benevolência, isso é o que nós fizemos de nós em vidas pregressas. E o que nós vamos ter será o que nós fizermos agora. Ora, essa visão transforma profundamente a nossa responsabilidade, o nosso papel na obra que o Criador executa no mundo. Porque agora nós não somos simples coadjuvantes, nós somos protagonistas. Nos nossos lares, nós somos protagonistas da instituição do reino de Deus na terra.
Nos nossos lares, nós somos protagonistas da construção do Brasil que nós queremos, transformando os nossos defeitos em virtudes. E aí eu gostaria de citar 4 passos. Isso não é uma receita, porque, como vocês sabem, se as receitas funcionassem, nós já teríamos resolvido os problemas do mundo, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, 10 passos para um casamento feliz, nós acreditamos que em lendo aquele livro e cumprindo à risca os 10 passos, independente do casal que leia, nós teremos um casamento feliz. Ora, se assim fosse, todos os casamentos do mundo seriam felizes, bastando que se lesse algum livro. Então, o que nós vamos apresentar aqui é só um roteiro, não é uma receita. Já que nós temos que transmutar a nossa realidade, vamos tentar estabelecer um caminho. E esse caminho tem 4 passos. O primeiro de todos, e o menos óbvio, é estudar a virtude que nós queremos conquistar. É interessante como nós temos essa herança, e quando nós falamos, eu preciso ser uma pessoa paciente, parece que isso de alguma forma se realizará de maneira automática. Nós não nos movimentamos no sentido de entender, afinal, o que é a paciência. Ora, se eu preciso ser paciente, quais são os pré-requisitos da paciência? Quais são os elementos que se conjugam para que eu possa ser uma pessoa paciente? Em outras palavras, qual é o conceito de paciência? Então, o primeiro passo, meus amigos, quando nós queremos conquistar uma virtude, é ler sobre ela. Nós precisamos ler sobre a virtude. Resignação, paciência, tolerância, compreensão, bondade, fraternidade. Nós precisamos ler sobre ela, para que a partir daí a gente possa estar num terreno seguro, para que possamos caminhar na conquista daquilo que nós queremos. O segundo passo seria aplicar. E esse é o que geralmente a gente não faz. A gente fica sempre no primeiro. Então, aplicar seria o quê? Seria estabelecer um primeiro confronto entre aquilo que a virtude é e aquilo que eu sou. Quando eu tento aplicar a virtude, a primeira coisa que eu percebo é que eu estou distante, de fato, daquilo que eu poderia ser. Mas esse é um passo importante, porque nós só transformamos aquilo que nós diagnosticamos. Como é que alguém se curará de câncer se acha que no fundo não está com câncer? É só uma crise renal. O remédio não será adequado. Então, o segundo passo é aplicar. E quando nós aplicamos, nós confrontamos o elemento cognitivo com a prática. Esse é o segundo passo. O terceiro passo seria avaliar. Como é que eu me senti tentando vivenciar algo que não é da minha conduta? Quais foram as dificuldades que eu encontrei em sabendo o que a paciência é, em tentando aplicar e ver o quanto que eu me distancio dela, como eu me senti? Foi muito difícil, e geralmente é, principalmente com relação à paciência, foi fácil. Então, avaliar. Nós precisamos avaliar a nossa experiência de transformação, sob pena de nós nos automatizarmos nas tentativas de mudar a nós mesmos. E tudo aquilo que a gente automatiza se perde. Porque, como o Simão falou, nós começamos a fazer sem sentimento. Então, avaliar é o terceiro passo. O último seria redirecionar. Ora, eu estudei o que eu preciso mudar, eu tentei aplicar, eu avaliei a experiência, e agora, de posse daquilo que a virtude precisa ser e daquilo que eu sou, esse diagnóstico estabelecido, nós podemos redirecionar a vivência tantas vezes quantas forem necessárias. E eu já posso adiantar para vocês que serão muitas. Por isso que nós temos a eternidade. Serão muitas. Eu sempre gosto de contar que quando eu iniciei os meus estudos no Espiritismo, apesar de fazer evangelização desde criança,
E eu chorava para não ir para a evangelização, então não desistam das crianças. Ia chorando para o centro espírita, porque era sábado à tarde, 3 horas, e tinha que ir de ônibus. Geralmente era no melhor momento da brincadeira, então eu tinha que parar e ir para a evangelização. Quando nós pensamos naquilo que nós precisamos fazer, nos vem exatamente essa ideia de que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Precisamos insistir naquilo que queremos conquistar. E a evangelização será esse caminho efetivo. Daí de que desde criança, quando a criança começa a entrar em contato com essa realidade, ela começa a se perceber. Ou seja, isso será para ela um hábito. Será para ela um hábito. Então, estabelecidas essas 4 etapas, nós resolvemos escolher uma virtude para a gente experimentar. Vamos escolher uma virtude. E aí, quando eu pensava na virtude a escolher, na verdade eu pensava no defeito e não na virtude. E lembrei da maledicência, que não é um problema que nós temos. Isso aqui é só a título de exemplo. Talvez lá em Minas Gerais, do Simão, em Rondônia, aí sim. Mas aqui, nós não somos maledicentes. E por que eu escolhi a virtude contrária a esse defeito? Porque ultimamente nós nos gastamos infinitamente para falar mal do Brasil. E isso é maledicência. É maledicência. Não é maledicência só o que você fala daquele que está próximo. É maledicência o que você fala do governador, do presidente, do deputado, do vereador. Isso é maledicência. Ao contrário do que nós poderíamos pensar, isso é maledicência. Então, a virtude contrária à maledicência seria a indulgência. E lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos o guia para a indulgência. O primeiro passo é estudar. Então, o que os espíritos dirão sobre a indulgência? Eles começam dizendo algo meio óbvio: bem poucos fazem uso dela. Bem poucos fazem uso da indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outra pessoa. A gente poderia parar aqui, né? Quando eu li esse pedaço, eu digo, bem, isso já é um problema. Porque da hora que a gente sai de casa, a hora que a gente volta, a gente olha a roupa, o olho, o cabelo, a forma como a pessoa falou, a forma como ela sentou, a forma como ela agradeceu. O tempo inteiro nós estamos vendo defeitos uns dos outros. Mas o Espírito segue, ou se vê, porque ninguém é cego, evita falar deles. Evita falar dos defeitos. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos. Se a malevolência o descobre, ou seja, em não sendo você que ressaltou o mal, em sendo outra pessoa, tem sempre pronta uma desculpa para eles. Desculpa plausível, séria. Não das que com aparência de atenuar a falta, mais evidenciam a pérfida intenção. Isso aqui é mais ou menos assim: nossa, você viu o trabalhador fulano de tal, faz 3 semanas que ele não veio no centro. Coitado. Não é que a gente queira falar mal, mas é que a gente sabe, sempre os obsessores conseguem nos alcançar. Vamos ficar vigilantes, porque amanhã podemos sermos nós. Ou seja, quando você fala isso, você está de fato tentando esconder a queda do companheiro, ou você está destacando e dizendo, graças a Deus que não fui eu. Nós escondemos a real intenção de destacar a queda do outro. Nas nossas falas, onde o inconsciente de vaidade ou complexo de inferioridade aparece, é assim que muitas vezes nós procedemos.
A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Só nesse caso. No item seguinte ele perguntará, é justo analisarmos a queda, o erro de outra pessoa? E o Espírito responderá, só quando você puder ajudá-lo. E quando é que você pode saber se deve ou não expor? Quando aquilo fizer mal só para ele, cale-se. Se aquilo prejudica ele e a comunidade, é dever seu falar sem denegrir. Mesmo neste caso, quando precisa falar, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. É o Chico, né? O Chico sempre tinha uma desculpa para tudo. Nós precisamos compreender os nossos irmãos, nós precisamos compreender os dirigentes do país. E se fôssemos nós, essa é a conduta indulgente. Sempre tenta atenuar, não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras. Então, partindo desse conceito, nós tentaremos aplicar isso. E certamente, no segundo passo, nós nos depararemos com a realidade de que é quase um hábito falar mal de alguém ou de uma instituição o tempo inteiro. Então você avalia, estabelece que o teu nível de maledicência ou de ausência de indulgência está grande e vai para o passo 4, redirecionar. Ou seja, eu vou começar a entrar no processo de meditação para tornar consciente o autocontrole, de que toda vez que vier na boca para falar mal de alguém, a gente engole. A gente engole. E aí nós vamos ver a utilidade do exercício que nós encontramos no nosso lar, da água da caridade. Quando você enche a boca de água, não dá para falar. Então você engole. Engole. Quantas vezes for preciso. Estabelecidos esses passos, eu gostaria de trazer um exemplo da aplicação dessa virtude. Como o nosso modelo e guia é Jesus, então eu trouxe um trecho onde ele nos ensina como praticar a indulgência. E é super interessante como vai exatamente ao encontro do que está lá no capítulo que os Espíritos falam sobre a indulgência. O trecho está na última ceia. Na cena da última ceia. Então imagine, aquele era um jantar onde Jesus se despedia dos discípulos, ele já havia dito, não estarei muito tempo entre vós. Então, no jantar, no meio do jantar, enquanto comiam, a passagem relata, Jesus disse, amém, vos digo que um de vós me entregará. Então, veja, Jesus não tem rodeios, né? Não é aquela coisa assim, eu preciso dizer uma coisa, vai incomodar, eu sei que é o último jantar, é despedida, mas não. No meio da janta, ele diz, um de vós me entregará. E aí o evangelista relata que todos se entristeceram e cada um deles perguntava, porventura, sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Ou seja, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia que Jesus falava de Judas. E Jesus não se apressou em dizer que o traidor era Judas. Imaginemos se fôssemos nós. Gente, eu convoquei esse jantar porque eu devo dizer que apesar do meu esforço em escolher 12 discípulos, um deles parece que ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Então, mesmo eu sendo complacente, eu sei que ele quer apressar as coisas e acha que ao entregar-me, eu farei algum tipo de revolução mundana. Logo, você, Judas. Não. Jesus não age assim. Ele dirá, quando os apóstolos perguntam, quem é, Senhor? Porventura sou eu? O Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém,
daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Então vejam, Jesus é duro, porque os Espíritos dizem, revele o mal quando isso tiver uma utilidade. Ele falava para alguém que sabia que era o destinatário da mensagem, mas os outros não sabiam. Os outros não sabiam. Por quê? Porque não era útil. Não era útil revelar quem era o traidor. Em resposta, Judas, que o olhava, disse, Senhor, sou eu. E Jesus diz, tu disseste. Tu disseste. Ou seja, tu sabes a culpa que tu guarda. Não fui eu que disse. Nós estamos conseguindo captar a essência da indulgência? Tu disseste. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e abençoar, e aí a mensagem segue para que o evangelista narra a continuidade do jantar. Agora é interessante que, como contraposição a essa versão, no Evangelho de João haverá algumas diferenças de narrativa. Então, se vocês porventura pensam, nossa, Jesus foi muito paciente, ele nem sequer apontou o erro. E aí é interessante que no Evangelho de João nós vemos que os apóstolos eram maledicentes. Por quê? Porque quando Jesus diz, de vós me entregará, todos eles se oram. Gente, isso está narrado no Evangelho. Pedro olha que João está recostado no peito de Jesus, chama ele de longe, pergunta dele quem é. Isso está lá no Evangelho de João. Podem procurar lá na narrativa da última ceia que está lá. Pedro vira para João e diz, pergunta dele de quem que ele está falando. E aí Jesus também não responde, Judas. O que ele faz? Ele diz, aquele a quem eu mergulhar o pão no prato e der, esse é o traidor. Ele mergulha o pão e dá para Judas. E aí o evangelista narra que Satanás entraria em Judas e Jesus diria, sai e faze logo o que tu tem que fazer. Mas nem assim os apóstolos entenderam. Porque o evangelista narra que, como eles viram Judas com a bolsa de moedas, eles pensavam que Jesus mandava ele comprar alguma coisa que tinha faltado ou dar esmola para alguém. Do que nós concluímos que ou eles eram realmente muito limitados para entender, ou Jesus, ainda dizendo quem era, tinha todo o cuidado de preservar a pessoa. Na versão de Mateus, Jesus não entrega o pão e dá para Judas. Ele diz, aquele que mergulhar comigo o pão no prato é o que me entrega. Ninguém olha. Quando ele fala isso, ele vê que Judas está mergulhando o pão no prato e diz, é aquele que mergulhar comigo o pão no prato. Ninguém sabe de quem se fala. Então, nós estamos percebendo que a indulgência tem um carinho com aquele que cai. Exatamente porque separa o mal da pessoa. Separa o mal da pessoa. Então, quando nós observamos esses relatos, nós podemos antever aquilo que nos aguarda na realização daquilo que nós podemos ser. Nós podemos antever que a conduta de Jesus é perfeitamente afinada com aquilo que nós devemos fazer para conseguirmos realizar uma virtude, e essa é uma delas. Então, eu contava que quando eu iniciei no Espiritismo, eu fiquei tão encantado com as verdades espíritas que eu cheguei a imaginar, bem, estado angelical, onde eu me encontro, é só colocar no voo de cruzeiro, cedo ou tarde eu chego lá.
nem sequer via o que precisava ser transformado. Hoje, eu escolho uma virtude e digo, uma vida não é suficiente. Para uma virtude. Uma vida não basta, porque você vai precisar fazer os passos infinitas vezes. Estudar, aplicar, avaliar, redirecionar, tantas vezes quantas forem necessárias. Em que sentido que isso se vincula à transformação espiritual do Brasil? Quando nós falamos a respeito da importância do exemplo, nós conseguimos entender que o exemplo é o meio mais eficaz de evangelizar e de transformar os outros e a realidade que nos circunda. O meio mais eficaz é o exemplo, não é falando. O que nós estamos fazendo aqui é o passo 1. Nós estamos entendendo o que nos compete fazer. Quando sairmos, teremos que aplicar, avaliar, redirecionar. Em sendo o exemplo o meio mais importante, eu pergunto para vocês, nós respondemos pelas faltas dos outros? Nós respondemos pelas faltas dos outros? Essa foi a minha resposta para essa pergunta. Mas, no item 21º do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec dirá, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Até aqui, todos estávamos certos. Salvo, vírgula, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, salvo, se a eles deu origem, quer provocando-os, por exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, nós nos vinculamos às quedas daqueles que nós amamos, quando os estimulamos a agir erradamente a partir do nosso exemplo. E nós nos vinculamos quando poderíamos impedir que o mal acontecesse e não impedimos. Vamos imaginar a multiplicação disso em nível nacional. Porque a pátria é a soma dos indivíduos. A pátria é a soma dos indivíduos. Então, quando nós damos mau exemplo para alguém, nós responderemos em parcela menor ou pior, a depender da aplicação da lei divina, pelo erro daquela pessoa. Vejam, como as obras básicas são um oceano vasto e desconhecido. Nós responderemos pelos erros dos outros quando os incitarmos pelo exemplo, quando não os impedirmos em podendo fazer. O que nos leva a pensar que agir positivamente é nos libertarmos dos débitos que contraímos com as leis divinas. E em esse movimento se multiplicando, libertamos a nação que nós ocupamos. E é impressionante como cada trecho das obras básicas aparecerá apenas com uma mudança de palavras nos evangelhos. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 19, Jesus dirá, em absoluta consonância com o que está no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem ensinar pelo mau exemplo, quem violar o mandamento e dessa forma ensinar os outros, será chamado mínimo no reino dos céus. Ou seja, quando nós violamos o mandamento em casa, situações simples, dirigindo, criança no carro, furo o sinal. Quando nós ensinamos,
nós seremos chamados mínimos no reino dos céus. Por via contrária, quem, porém, praticar e ensinar, exemplo, é o exemplo, não é o que nós falamos, porque o evangelista não diz que Jesus diz, quem, porém, falar e ensinar, quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. A mecânica da transformação do Brasil é o exemplo. E quando nós investimos em nós, através da mudança dos vícios em virtudes, nós estamos atuando efetiva e diretamente na construção de um Brasil melhor. Pelo exemplo. Na nossa casa, nós falamos tanto em nosso lar, nós espíritas nos preocupamos tanto com o nosso lar, e esquecemos o nosso lar. A nossa casa, que é caminho se nós quisermos alcançar qualquer estado de felicidade após a vida. Nos preocupamos tanto em ir, não, quando eu desencarnar, tomara que eu vá para o nosso lar. Nosso lar se tornou a colônia mais pop do mundo espiritual. E nós esquecemos que ela é aqui, na esquina da Terra. Quase uma reprodução, uma cópia do mundo material. Quase isso. Na questão 789 do Livro dos Espíritos, eles dirão, a humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Sociologicamente falando, as nossas representações individuais, morais, éticas, são a soma que irá fazer do mundo o que ele é. Então, não é assim, eu acho que eu nasci no lugar errado. É assim, eu nasci no lugar que corresponde à soma das minhas virtudes e defeitos. Existe um nexo entre a pátria e o indivíduo. Entre aquilo que eu sou, sabendo ou não, reconhecendo ou não, e o lugar que eu reencarno. Daí nós lembrarmos a fala do Alberto. Nós viemos de experiências milenares de erros e reencarnamos aqui para, em nos purificar, fazer com que o Brasil cumpra a sua missão. Pelo exemplo, pela virtude. Esse é o caminho único e possível. Não haverá Brasil melhor sem a minha transformação, sem a conquista das minhas virtudes. Não haverá. Não haverá. Na questão 788, os Espíritos dizem, os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Roma. Pensemos só em Roma. Assim como o nosso corpo morre, tudo que é material morre, se transforma. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem. Por quê? Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, exemplo, virtude, há a vida da alma. Existe um Brasil espiritual. Existe uma repercussão espiritual do Brasil no outro lado da vida. E é ela que vai ensinar aos outros povos o caminho para a cristianização do mundo. Não é a instância material. É a espiritual.
aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Para o Brasil ser farol, ele precisa viver a vida da alma. Daí nós iniciarmos a fala com a pergunta de Jesus: a quem interessa ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Isso vale para nós, indivíduos, e para nós, nação. Emmanuel dirá na obra O Consolador: a pátria, na versão moderna de patriotismo, na versão cristã, será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. O Alberto falava dos hinos que exaltam a morte, a guerra. O hino do Brasil fala de paz. Fala de paz. Por quê? Porque o exemplo de patriotismo que o Brasil espera de nós não é a morte no campo de batalha militar, mas é a morte do homem velho no campo de batalha íntimo. Essa é a batalha que nós devemos travar para construir o Brasil que nós queremos. Bem aplicada, vida bem aplicada e bem vivida. Então, quando nós cantarmos o hino, botarmos a mão no peito, vamos pensar em que sentido que eu sou patriota, transformando a mim, cidadão brasileiro, para que a nação possa, por consequência, não por imposição, se transformar. O lugar onde nós faremos isso, como eu já falei, é na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade. E aí, especialmente o Amazonas nos acolheu. Nos acolheu. E essa natureza gigantesca, que funciona como se fosse um filtro, tirando as impurezas daquilo que nós projetamos na psicosfera. As árvores, os rios, purificam a psicosfera, num hino de serviço a Deus, sem reclamar, sem exigir, nos oferecendo as condições, como espíritos reencarnados, de termos uma psicosfera diferente daquela de onde nós viemos, para que nós possamos ter forças de viver a virtude, tal qual Jesus nos ensina. E os índios, o caboclo, nos ensinam que a humildade é o caminho para nós nos harmonizarmos com essa lei de Deus. Porque confiam, servem, sai para pescar, não conseguiu nada, não tem importância. Deus há de prover. O que nós precisamos aprender reencarnados aqui? Qual era a lição que Jesus queria nos ensinar? Em nos colocando no meio da floresta. Nós, amazonenses, brasileiros, humildade, serviço. Isso era o que ele gostaria de nos ensinar. E aí eu gostaria de pedir para os nossos amigos projetarem a imagem. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem, para a gente concluir a nossa fala. Aonde nós vemos o Brasil iluminado, o Cruzeiro do Sul, que parece que foi colocado por Jesus no céu do Brasil, para que toda vez que nós nos sentíssemos tristes, desanimados como nós nos sentimos nesses dias, pudéssemos olhar para o Cruzeiro e lembrar: a cruz do Cristo nos guia. Ela está nos céus do Brasil.
e Ele rege os nossos destinos, conferindo a cada um de nós o livre-arbítrio de transformar a si mesmo. Quando nós olharmos os noticiários, seja na TV, no celular, no jornal, corrupção, morte, violência, rebelião, vamos olhar o cruzeiro. Porque a cruz é o símbolo do trabalho, da renúncia e da renovação. Ela não é uma teoria, uma possibilidade. Ela é a comprovação de que por meio da imortalidade as nossas virtudes hão de se realizar. E o Brasil vai ser, em âmbito espiritual, aquilo que Jesus espera. Quando nós vemos o hino, lá diz: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, acraseado. Mudando, um raio vívido e um sonho intenso de amor e de esperança descem à terra. Só que o autor coloca uma circunstância na qual isso acontece. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Todas as vezes que a imagem do cruzeiro resplandece no céu, risonho e límpido, um sonho, um raio vívido de amor e de esperança descem à terra. E nos mostram que nós temos nas mãos a chance de mudarmos os nossos destinos e fazermos do Brasil aquilo que ele merece. Não aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, porque na nossa visão nós somos muito limitados, mas aquilo que ele merece ser. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. O Brasil nos acolheu com todas as nossas deficiências, com todos os nossos erros, nos recebeu. E tem sido uma mãe gentil, compreendendo, entendendo, não desistindo. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então vamos agradecer ao Brasil e vamos transmutar o nosso ser em virtudes, olhando para o cruzeiro e enxergando na cruz o guia que nós precisamos seguir para que o Brasil possa cumprir a sua missão espiritual para o mundo melhor. Muito obrigado.